Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje estou aqui para fazer mais uma análise de edital para vocês. Dessa vez o nosso foco, o nosso objetivo é o concurso da GCM de Aracaju, Sergipe, edital que saiu aí ontem, já quase de madrugada praticamente. As inscrições estão abertas a partir de hoje e nós vamos comentar sobre essa excelente oportunidade. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece nos concursos da GCM de todo o Nordeste. Aqui você vai encontrar análises de edital como essa, vai encontrar também aulas de questões, revisões de véspera, enfim, todas as ferramentas que nós podemos disponibilizar para vocês para ajudar no caminho rumo à preparação. Maravilha? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E se você ainda não nos segue no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, ó, @NordesteMGL, já aproveita, já vai lá e segue, porque a gente sempre posta as notícias, né, os editais ali em primeira mão, então uma excelente fonte de notícias para que você possa ficar por dentro de todas essas oportunidades. Bom, vamos lá então. Como de costume, vou compartilhar aqui algumas imagens do município de Aracaju, né? Município aí com pouco mais de 600 mil habitantes. Eu, particularmente, conheço Aracaju, né? Fui passar umas férias lá, gostei bastante da cidade, tá? Achei um lugar bem bacana mesmo. É uma capital, tá? Então, é uma excelente oportunidade. Não vou nem começar a citar todos os benefícios que os senhores sabem melhor do que eu, inclusive, se você é natural de Aracaju ou se você conhece, né? Mora perto, enfim, já deixa aqui nos comentários o que você acha da cidade, né? Para aquelas pessoas que de repente não são do município, às vezes não são até mesmo do estado e estão pensando em fazer essa prova. Imagina, ó, morar na beira da praia, bom demais, é uma oportunidade que a gente não vê todo dia, tá? Inclusive, tem uma foto exatamente aqui nesse local, muito bacana mesmo, Aracaju. Bom, vamos lá então, vamos falar aí sobre os principais pontos desse edital. Lembrando sempre que aqui a gente destaca aquilo que é mais importante no primeiro momento, tá? Mas não exime aí a responsabilidade do candidato de ler todo o edital. Então, informações relevantes. A gente já começa com talvez a informação mais relevante, que é a quantidade de vagas, ó. 100 vagas imediatas para o cargo de guarda municipal de Aracaju. Gente, concurso com 100 vagas, tá? É um concurso que tende a dar muitos inscritos, não só pelo município, né, pelo fato aí de ser uma capital, pela qualidade de vida do município, que isso por si só já atrai muitos candidatos, mas quando a gente olha 100 vagas, também já causa aí um susto para o lado positivo, tá? A banca será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, que a gente conhece como IDECAM, tá? E aqui essa informação também ela é muito relevante por dois motivos. Primeiro que se eu sei a banca, eu sei que obviamente eu tenho que me orientar com base nas informações oficiais do site, tá? É minha principal fonte de informação, é o próprio site da banca. E segunda informação, que a partir do momento que eu sei a banca, eu consigo já me preparar de maneira direcionada para essa prova da GCM de Aracaju. Eu já consigo fazer questões da banca, de provas anteriores, e a gente bateu muito nessa tecla, inclusive no vídeo aqui que eu fiz no início do ano, se não me falha a memória, das possibilidades de concurso para 2026, a GCM de Aracaju estava no radar, e olha aí, finalzinho de maio, e o edital está entre nós, beleza? Como que será aqui esse concurso público? Quais serão as etapas, tá? Eu tenho a primeira fase, consistente no exame intelectual, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Depois eu tenho o teste de aptidão física, e aqui eu já vou chamar a atenção de um erro do edital, que embora ele coloque aqui, ó, classificatório, depois lá no final, na hora que a gente chega para falar sobre o TAF, tá, que ele é somente eliminatório, ele não tem tabelas de pontuação, como é de praxe, para editais que trazem um TAF eliminatório e classificatório, então ele tem só ali o mínimo que o candidato tem que fazer, portanto, mais um indicativo de que é somente eliminatório. E no final fala que a nota será aí, até chegar ao curso de formação, a nota da prova objetiva. Quer dizer, não vai somar com mais nada.
Então, muito provavelmente, a banca vai corrigir aí esse detalhe para que o TAF seja somente eliminatório, ou então a gente vai manter essa ideia, tá, de ser eliminatório e classificatório, mas aí a banca vai precisar adequar os outros pontos do edital, colocar uma tabela de pontuação e corrigir em outros momentos, tá? Por enquanto, eu levaria em consideração que a probabilidade da banca corrigir aqui e deixar o TAF somente eliminatório é maior, ok? Depois eu tenho uma avaliação psicológica, só eliminatório. Inspeção de saúde e exame toxicológico, também só eliminatório. Procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que optarem pela reserva de vagas, seja para as vagas reservadas aos autodeclarados negros ou para as pessoas com deficiência, vai ter que provar, ok? Aqui, porque habilitatório, que é muito simples, se você se inscreveu para reserva de vagas, PCD, você vai ter que provar essa condição para que você esteja habilitado, ok? Investigação social eliminatória e atenção, aqui não será feita pela banca, tá? Aqui já fica sob responsabilidade do município, assim como o curso de formação, que volta a ser classificatório também aí organizado pelo município, ok? Então teremos um concurso aí com várias etapas, tá? Que vai caminhar, mas, de novo, chama a atenção desses detalhes. A questão do TAF, provavelmente vão retificar aqui, e depois lá no finalzinho que passa a ser responsabilidade do município, tanto na investigação social quanto no curso de formação. Foco máximo, portanto, dos senhores tem que ser a prova objetiva, para conseguir uma boa colocação aqui na prova objetiva e depois ir evoluindo nas outras etapas. Beleza? Em relação às vagas, nós temos 100 vagas, lembrando que 85 para ampla concorrência, 10 reservadas às pessoas negras e 5 reservadas às pessoas com deficiência, tá? Dentre os requisitos, nós temos certificado de conclusão do ensino médio, tá? Não temos, já vou dar um spoiler aqui, não temos limite de idade e não temos requisitos, exigências de altura mínima. Temos somente ali a questão da CNH, vou até pular aqui para já falar disso, ó. Idade mínima de 18 anos, não tem o limite de idade, tá? Muito bacana. O número de candidatos inscritos vai aumentar por conta disso, tenho certeza. E a questão da CNH, ó, possuir carteira nacional de habilitação AB ou superior, tá? Então, um concurso aí bem democrático. Lembra que tem concursos que vêm com a questão da CNH, limite de idade e exigência de altura, tá? Então, aqui tá bem tranquilo. Vamos falar de coisa boa? Remuneração desse concurso. R$ 4.055,53, tá? De acordo aí com a lei já atualizada, a lei complementar 226 de 2026. Jornada de trabalho, 42 horas semanais, podendo ser estabelecido sistema de escalas de serviço de aferição de frequência, visando atender ao interesse público, mas via de regra, 42 horas semanais para um inicial de mais de R$ 4.000, ok? Agora é a hora que vocês comentam aí, vocês comentem, né? Salário tá bom, não, esse salário tá baixo, tem que levar em consideração que é uma capital, não sei. Vai da opinião de cada um, beleza? Deixa a sua aqui nos comentários. Questão da reserva de vagas, pessoal, não vou comentar aqui, tá? Depois os senhores leiam atentamente aí o edital. E já vamos evoluir em relação à taxa de inscrição, R$ 160, tá? Caso você queira participar desse concurso, já vá ciente no momento da sua inscrição, você vai ter que desembolsar aí R$ 160 a título de inscrição. A não ser que você faça jus à isenção, da taxa de inscrição. E aí o edital traz 3 possibilidades, ou seja, vai trazer 3 situações em que o candidato estará isento do pagamento da taxa de inscrição. A primeira delas é se for doador de sangue, tá? Tem que ter uma certidão aí expedida pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe, que comprove, no mínimo, 2 doações de sangue no período de 1 ano. Segunda possibilidade, para aquelas pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Inclusive, se vocês ainda não são doadores, não deixem de ser, ok? E a terceira possibilidade, doadores de leite materno, tá? Então, nessas 3 hipóteses, você pode aí solicitar a isenção da sua inscrição, beleza?
Evoluindo aqui no edital, já vamos falar da prova objetiva, que será a primeira fase desse concurso. Então, de novo, o exame intelectual será composto de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, tem um índice mínimo que eu vou ter que atingir para não ser eliminada logo de cara, e aí depois, não sendo eliminada, atingindo esse índice mínimo, eu serei classificada de acordo com o meu desempenho, tá? Contendo aí 80 questões de múltipla escolha, no máximo 110 pontos, e cada questão com 5 alternativas, A, B, C, D e E, ok? Prova extensa, tá, galera? 80 questões com 5 alternativas, uma prova extensa, ok? Vamos lá falar do quadro de provas. Então, basicamente, eu tenho uma divisão entre conhecimentos comuns e conhecimentos específicos, tá? Bem bacana, eu acho bem bacana quando a banca já faz essa divisão dentro de conhecimentos específicos. Primeiro, conhecimentos comuns. O que eu vou encontrar nessa prova? 10 questões de língua portuguesa, 9 de raciocínio lógico, 7 de informática, 7 de atualidades e 7 de conhecimentos sobre o município de Aracaju. Se você não é de Aracaju e já vai fazer essa prova, fique atento em relação a isso. Tem conhecimentos específicos do município, tem que se preparar. Não é que vai ter uma, duas questões. São 7 questões sobre isso, tá? Você não pode ir no escuro com 7 questões da prova, beleza? E depois eu tenho conhecimentos específicos, onde já está dividido. 10 questões de noções de direito administrativo, 10 de direito constitucional e direitos humanos, 10 de penal e processo penal e 10 de legislação extravagante, tá? O peso máximo aqui da prova é língua portuguesa, que tem peso 2, tá? Depois, todas as outras questões de conhecimentos comuns têm peso 1 e todas de específicos têm peso 1,5, tá? Então, no total, você tem 80 questões e 110 pontos em jogo. Lembra que eu falei que era eliminatório? Então, tem também um índice mínimo que eu tenho que atingir para não ser eliminada? Aqui, ó, item 10.4. Será considerado aprovado na primeira fase do concurso o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento da pontuação máxima e que não tenha obtido pontuação igual a 0 em qualquer uma das disciplinas. Tem que ter pelo menos 50% da pontuação máxima e não pode zerar nada, ok? Depois, eu vou ter aí uma prova com duração de 4 horas, tá? E que será realizada no turno da tarde. A gente já vai ver a questão da data provável, ok? Dia 13 de setembro, um domingo, muito provavelmente, a prova será realizada das 14 às 18 horas, tá? Turno da tarde. 4 horas de prova. Beleza? Evoluindo aqui no edital para as próximas etapas. Beleza, nota final e critérios de desempate, aquilo que eu falei, ó. Prosseguirá para a segunda fase do concurso o candidato que obtiver a aprovação na prova objetiva dentro do quantitativo de 2,5 número de vagas ofertadas no certame, que a gente já vai ver aqui no TAF, ó, 212. Então, presta atenção. Para o TAF, serão convocados 212 candidatos na ampla concorrência. Isso significa que o teu foco é ficar até essa posição, ok? Passou disso, não vai para o TAF. Ah, mas eu não fui eliminado na prova objetiva, mas também não foi classificado. Beleza? Ah lá, olha aqui o que eu chamei a atenção no início. Teste de aptidão física de caráter eliminatório. Então, aqui, especificamente nessa parte que fala do TAF, fala que vai ser só eliminatório, por isso que eu tenho aí a impressão que a possibilidade de retificarem aquela parte lá de cima é maior do que mudar tudo aqui que está falando no TAF. Um TAF, inclusive, polêmico, tá? Polêmico, porque, olha só, TAF será composto por 4 testes. Teste dinâmico de barra fixa para os homens e estático para as mulheres. Flexão abdominal para ambos. Corrida de 2 minutos para ambos. E natação. Isso aqui chama atenção. Não é comum prova de natação em TAFs da Guarda Civil Municipal. Entendo o motivo, até pelo município, entendo, mas estou falando que não é comum. Tá? Natação tende a ser uma coisa popular, muita gente acha que sabe nadar, mas na prática, quem sabe nadar e nada bem, vamos dizer assim, são poucas pessoas, tá? Não é essa a grande maioria. Então, deixa nos comentários se vocês acham, ok, não, Laura, ó, tinha que ter natação mesmo, olha o município, faz sentido ou não dá para ter natação no TAF. Lembrando, apesar de lá no início falar
classificatório, percebam que aqui, ó, o candidato será considerado apto se ele atingir, por exemplo, os homens 5 repetições ali na barra fixa. Ok? Então, tende a ser eliminatório somente. Para as mulheres, 12 segundos, tá? Depois leu atentamente o edital em relação a pegadas, vai ser pronada, supinada, tá? Flexão abdominal para candidatos, tá? Então, homens têm que atingir 35 flexões e mulheres 28 flexões em 1 minuto. A corrida de 12 minutos é a mesma coisa, tá? Homens precisam percorrer pelo menos 2.300 metros e mulheres 2.000 metros, tá? E natação, 25 metros, tanto para homens quanto para mulheres. O que muda? O tempo. Os homens têm 2 minutos, tá? Para percorrerem aí 25 metros e as mulheres têm 2 minutos e 20 segundos, ok? Terceira fase, avaliação psicológica, aqui passa a ser só eliminatório, galera, como provavelmente vai ser o TAF também, tá? Então, avaliação psicológica realizada aí pela banca, que vai verificar se o candidato é recomendado ou não recomendado para desempenho das atividades do cargo. Depois, posteriormente, eu tenho inspeção de saúde e exame toxicológico, tá? Os candidatos que não forem convocados para essa fase estarão automaticamente eliminados, mas via de regra, se você for aprovado nas outras etapas, você vai caminhando aí no concurso, lembrando, dentro daquele corte de vagas lá do TAF, ok? Quinta fase, investigação social, tá? Que tem por finalidade avaliar a conduta e a idoneidade moral do candidato, sendo já a responsabilidade da Secretaria Municipal da Segurança e Cidadania, a SSM, e não mais da IDECAN da banca, ok? E, por fim, a última etapa, curso de formação de caráter eliminatório e classificatório. Aqui volta a ser classificatório, tá? Detalhe interessante e importante que o edital traz. Cada turma poderá iniciar e concluir o curso em momentos distintos, podendo haver homologação parcial do certame ao término de cada turma, tá? Então, talvez dividam. Ah, vamos chamar 50 agora, 50 depois. Vamos chamar mais gente, para além desses 100. Acho difícil, mas pode acontecer. Dentro do prazo de validade do concurso, aí é questão da administração pública, do poder público e do seu desejo, ok? Aqui a questão do curso de formação será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 36 pontos, que correspondem a 60% do valor total da prova lá do curso de formação, ok? E aqui as outras hipóteses de eliminação no curso, beleza? Finalizamos, lá, resultado final. A nota total do concurso é a nota final da primeira etapa e depois do curso de formação, beleza? Vamos evoluir aqui para os anexos. Primeiro, conteúdos programáticos, padrão da banca, tá, galera? Tenho aqui língua portuguesa, leitura, compreensão, interpretação de texto, regência, dentre outros. Raciocínio lógico também, padrão, sem novidade aqui, estruturas lógicas, operações com conjuntos. Noções de informática, um conteúdo um pouco mais extenso, mas nada de novidade. Windows, né? Linux, os editores de texto, ferramentas de comunicação e reunião online. Então, pode cair pergunta do Teams, Google Meet, Skype, né? Os navegadores, aquele padrão. Atualidades, tá? Nos últimos 6 meses anteriores à data de realização da prova, ok? Conhecimentos do município, localização, limites, hidrografia, população, toda essa parte aí. E depois a gente já vai para conhecimentos específicos. Noções de direito administrativo, sem nenhuma novidade. Estado, governo, administração pública, agentes públicos, responsabilidade civil. Direito constitucional e direitos humanos está no mesmo bolo. Então aqui eu vou ter tanto a Constituição Federal de 88, com direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, segurança pública, lá do artigo 144, quanto a algumas legislações também, ó, Lei Maria da Penha está previsto aqui, a lei do racismo, discriminação racial e injúria racial, tá? Estatuto da Igualdade Racial, decreto dos povos indígenas, tá? Então, tudo aqui organizado. Penal e processo penal, básico do Código Penal, aplicação da lei, o crime, crimes contra o patrimônio, excludentes de licitude, e a parte de processo penal que costuma cair nas provas, inquérito, ação penal, dentre outros. Tenho aqui uma enxurrada de legislação extravagante, tá? Muitas leis mesmo, Estatuto Geral das Guardas, Lei do SUSP, Lei de Drogas, CTB, Estatuto de Armamento e, para fechar com chave de ouro, legislação do município de Aracaju também. Uma enxurrada de legislação, tá? Vai ter que estudar, vai ter que se preparar.
Para fechar, galera, só para a gente revisar as principais datas. Então, período de inscrições. Inscrições estão abertas, tá? A partir de hoje, dia 29 de maio. Permanecerão abertas até o dia 6 de julho. E data provável de aplicação da prova objetiva, se nada mudar, 13 de setembro, tá? Dá tempo aí de se preparar, mas tem que ser uma preparação focada, beleza? Deixa aí nos comentários se você vai fazer essa prova, né? Se você vai prestar esse concurso, o que você achou dessa oportunidade. E não esquece de seguir a gente. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!